Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos neste momento uma pequena prece de reflexão e principalmente de pensamento positivo em Cristo Jesus, o Criador do planeta Terra, para que Ele nos socorra a pobre humanidade em sofrimento, nos últimos tempos de agonia, de aflição, nessa transição que estamos vivendo. Há muita ansiedade, há muita solidão, há muita depressão. Sinais dos tempos. O Apocalipse foi dito. Para que acontecesse? Com certeza não. Para que nos preparássemos e mudássemos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e fizéssemos de nós mesmos seres melhores. A bênção de Deus, nosso Pai, sobre nós. Muito obrigado. Estamos hoje contando, eu não considero visita, embora ele esteja fazendo uma jornada por Santa Cruz, e disse que não considero visita por ele fazer parte desse programa. Embora longe agora, vai ficar conosco algum tempo e retorna. Um retorno para nós auspicioso. Jussi Severo, antes de mais nada, bom dia para todo mundo que te aguarda sempre e quando pode te ver. Bom dia, Antônio. Bom dia, amigos. É uma alegria muito grande poder retornar a esta casa que me criou, que me educou, que me ensinou, que me deu irmãos e irmãs de caminhada, fortalecendo a convicção de que o melhor caminho para todos nós é seguir Jesus. É uma alegria estar aqui novamente. A nossa irmã Ângela não está conosco, ela está numa outra missão, então ela não estará conosco no dia de hoje. E também no próximo, né? Também não estará conosco. E até é quase que umas férias para ela. O tema de hoje é velho argumento. E aduzindo ele visto em sua defesa, disse Festo em voz alta: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Está em Atos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhe é amputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio Mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro.
aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, de muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quanto se provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho recorrente a esse assunto? Nossa, quantas vezes eu ouvi isso. Então, Antônio, sabes que nós temos o Evangelho como uma claridade que ilumina a nossa vida. E ouvindo a prédica sobre Paulo e a explicação, a reflexão de Emmanuel, me acolheu que o capítulo 24, não coloquem a candeia debaixo do alqueire, cabe para nós nos itens 13, coragem da fé, e 14, carregar a cruz. Porque até os espíritas têm dificuldade, às vezes, de compreender o Evangelho e este capítulo. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire significa que nós não devemos deixar a nossa luz, mesmo que pequena, escondida daqueles que precisam ser iluminados. Se compara àquele viajante que encontra um poço de água boa, sacia sua sede e segue a sua jornada. Ele, encontrando pelo caminho outros viajantes com sede, ele tem a obrigação de indicar o poço que matou a sua sede. Então, o que acontece com nós, às vezes, ainda que temos a nossa fé um pouco incipiente, um pouco claudicante, né? Nós, muitas vezes, negamos isso, escondemos, nos intimidamos. E Paulo, pelo contrário, Paulo era um exímio liberador das energias que a verdade dos ensinamentos de Jesus propiciavam para ele e que ele procurou levar com a sua grandeza para todo aquele povo da antiguidade. Tendo que ser ridicularizado, vamos dizer, por um romano um tanto que astucioso, né? Que tomou cuidado de não liberar um verbo muito vexatório, porque conhecia Paulo, aplicou ao Paulo a condição de louco e de que as letras estavam enlouquecendo. O Evangelho é bem claro, e Jesus é quem nos diz isso. Todo aquele que aceitar meus ensinamentos e me reconhecer diante dos homens, foi o que Paulo fez, né? Também será reconhecido diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que for rechaçado, que for maltratado, que for insultado, que for rejeitado em razão da minha causa, alegre-se neste dia, porque grande será a recompensa nos céus se persistirem
em seguir os meus ensinamentos. É o conhecimento, então, levado a sério. O bom conhecimento levado a sério. O que acontece? Vamos levar para os dias de hoje. Vamos levar para os tempos que estamos vivendo. O que acontece quando alguém me xinga no trânsito, por exemplo? Quando alguém me calunia por aí afora, lança o meu nome à sarjeta. Nas redes sociais? As redes sociais de hoje. O que acontece? Eu não me levanto de lança em punho, se eu fosse o tempo atrás era de lança. Sim. Agora é de língua em punho. Para revidar. Para revidar. E esta língua fere tanto quanto a lança. Ela fere. Pensa, não, mas isso aí é só verbal. Não, gente. Esse verbo mata. O que nós estamos fazendo da lição? Que Jesus nos trouxe e aí está trazendo através do grande comunicador. Ele escolheu um grande comunicador, um homem que sabia falar em público. Tanto é que ele viajou o mundo inteiro para se comunicar. Ele não foi escolhido por acaso. E tentavam pegar ele de todas as formas. Ele, como um grande advogado, seria hoje talvez o maior advogado. Ele responde da forma mais correta possível. O que nós temos que fazer hoje para vivermos melhor nesta sociedade em que estamos agora inseridos? É verdade, Antônio. Sabe que o Evangelho também nos ensina, e é bem claro neste sentido, de que uma vez nós saciada a nossa sede, nos apropriando dos conhecimentos daquilo que Jesus nos encaminha para a salvação, que Emmanuel chama de iluminação de nós mesmos, que nós devemos dar o testemunho pelo exemplo, pela atitude, pelo comportamento e não só pelas letras que a gente aprendeu. Então, o maior testemunho que nós damos, que estamos seguindo Jesus, é a forma como nós vivemos, a forma como nós nos comportamos diante da adversidade, que não é pequena, a gente não ignora isso. Este programa não está fazendo um ode à teoria, isso é prática, isso é dia a dia, isso é a nossa convivência com o nosso semelhante. O atrito anda para e passo com o nosso ir e vir. Bem isso, é bem isso. E diz também na lição que onde está o bem, o mal não vai aparecer. Então está em cima disso aqui. O exemplo que o Jussi fala aqui, porque antes era necessário de distribuir a palavra, e havia discussão, como Kardec aconteceu depois, na grande obra dele, o que é o Espiritismo, ele discute com os grandes da época, discute, que eu digo, são perguntas e respostas, em que ele prova que não é espalhando, gritando aos quatro ventos que isso aqui está certo, não, é mostrando através da sua conduta, da conduta de cada um de nós, é mostrando, é o que o Jussi falava agora, e isso é, bem na prática, é em casa. E isso é outra coisa que a gente, até os espíritas mais convictos, às vezes se atrapalham. Paulo, ele foi um revelador do cristianismo, ele tinha como incumbência expandir o ensinamento. Kardec foi o revelador do espiritismo, ele tinha como incumbência revelar, expandir a boa nova. Nós temos o poço pronto à nossa feição, nós temos que beber da água e praticar o ensinamento de distribuir essa água. Nós não temos mais que revelar nada, nós temos que assumir este ensinamento e nos tornarmos pessoas melhores, e esse é o nosso testemunho. Essa é a grande realidade. Esse é o nosso peso que nós carregamos hoje, é esse aqui, de mostrarmos ao mundo o que eu sou. Eu sou cristão. A maioria do Brasil, por exemplo, 90%, mais ou menos, baixou um pouquinho nos últimos tempos.
São cristãos. Cristãos, gente. E se a maioria é cristã, se pergunta para qualquer um na rua, tu acredita em Cristo? Sim, eu sou cristão. Pratica o que o Cristo ensinou, na sua essência. Opa! Aí o cara leva um susto. Eu pratico. Aí tu dá um sobressalto. Porque se vai buscar o Cristo histórico, né? Se vai buscar o Cristo inicial, o que ele pregou, não depois da fundação das igrejas, que houve todo aqueles, não é isso ou é aquilo, de perseguidos passou a ser perseguidor. Em nome desse Cristo que não foi assim, que não é assim, nunca foi assim. É nós homens que tentaram mudá-lo na sua forma. Ele nunca foi agressivo com ninguém. Não foi agressivo. Ele dava outra face, sempre deu outra face. E o que nós estamos fazendo em cima do conhecimento que estamos adquirindo no dia a dia? Estamos colocando isso para o bem coletivo? Ou estamos colocando isso para o nosso bem individual, tão somente? Um pouco de culpa nesse processo todos nós temos, porque a religião cristã é a maior religião do planeta, em todas as suas variantes. Tem várias variantes dentro do cristianismo, mas uma vez nos apropriando dos ensinamentos que Jesus nos passou, que são claros sobre a forma de nos conduzirmos para a felicidade, para a aventura, para a paz. Uma vez nos apropriando deste conhecimento, é dever que nós pratiquemos ele e nos tornemos pessoas melhores, porque nós vamos ser cobrados por isso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa ideia que culturalmente nós crescemos nela, de sermos cristãos de carteirinha, não serve para a salvação de nós mesmos. Nós precisamos modificar o nosso comportamento. A lei de progresso nos insere num círculo evolutivo que nós precisamos avançar do simples conhecimento, que já é muito importante para a prática desse conhecimento. E cada um pode fazer a sua maneira, cada um pode fazer de acordo com a sua capacidade, mas o importante é que se faça. O menino, dia desses, que é estudante aqui da casa, trabalhador, eu já diria, ele começou com 4 anos, ele está com 15, é um trabalhador que, com a graça de Deus, será muito grande. Ele me pergunta, por que nós não saímos espalhando, contando para todo mundo o Espiritismo? Ele é tão bom, tão legal, as pessoas não sabem, eu quero dizer na escola lá, eu quero gritar. Eu disse, não adianta. Não adianta. Ele levou um susto de fazer isto ir para a praça pública, não adianta. Não é o argumento, é o teu conhecimento sim posto em prática. E tu estás fazendo isso. Não precisa alardear o que tu és. Espírita, católico, evangélico, não interessa. Interessa o que tu fazes disso aí. Do teu conhecimento em cima dessas religiões ditas cristãs. O comportamento dele vai atrair atenção e os semelhantes que o cercam vão perguntar por que ele é assim. Aí já está aberta a primeira porta para ele poder dizer um pouco mais daquilo que ele sabe. Senão é atirar isso, a gente não vai aproveitar. Não vai aproveitar nada. Eu estou falando, praticamente estamos falando da mesma coisa, que desde o início, que é só o exemplo. É só o exemplo que constrói. E claro, nós estamos falando no rádio, mas por que tu falas no rádio e nas redes sociais? Aparece nas telinhas falando isso. Porque alguém tem que dizer isso para que nós possamos também aprender. Nós estamos aprendendo com cada dia, com cada lição. E nós também ganhamos do Criador, na condição de humanos, a inteligência infinita. E ela nos proporciona, dentro da lei do progresso,
a utilização para o bem da humanidade. O Espiritismo, por mais maravilhoso que seja, e todo espírita sabe que é, ainda está atrofiado dentro do contexto religioso das populações do mundo. Então tem que aparecer, é necessário que apareçam aqueles que têm possibilidade de o divulgarem, né? Então a divulgação ainda é necessária. Vejam bem, nós estamos... E isso não é uma atitude orgulhosa da nossa parte, mas nós estamos procurando vivenciar isso que nós passamos para vocês. O meu dia a dia eu tenho que cuidar para viver como Jesus me ensinou, porque eu já aprendi como é que funciona. E não porque Jesus quer, meus amigos, é porque isso nos beneficia. Toda pessoa que segue a lei de Deus, que cumpre a lei de Deus, está a um passo ou já chegou naquilo que a maioria de nós deseja, a felicidade, Antônio. Então não é um curso para nós ganhar um diploma, é um ensino para a vida, para modificar a nossa existência. E aí nós temos, e esse amiguinho que tu falaste, eu também conheço, nós temos as redes sociais falando de tudo que é assunto. A gente tem que falar nas redes sociais também sobre esses assuntos que interessam as modificações comportamentais da humanidade. E nós temos muitos programas virtuais na internet que lidam com a Boa Nova, que lidam com o Espiritismo, que lidam com isso que traz tanta paz para mim, para o Antônio e para tantos outros que trabalham e se esforçam em seguir Jesus. Tenham certeza disso. E será que nós estamos aí lutando para conseguir mais adeptos ao Espiritismo, se tornem espíritas? Será que é isso que nós estamos fazendo? Não. Com certeza não. Não. Se fiquem nas suas religiões, mas aprendam, descubram de descobrir e tiram de cima de si próprios o véu que os tapa do conhecimento. Só isso. Ninguém está atrás de adeptos. O que nós estamos fazendo é aquele princípio, aquele ensinamento de Jesus que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos naquela plantação que a colheita não nos interessa, ou não nos cabe ficar cuidando da colheita. Nós temos que plantar. Plantar e seguir na lavoura, plantando, e dentro do contexto, abrindo corações. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem quiser ver, que veja. Porque senão a profecia de Isaías vai se confirmar aí também. Aqueles que veem, mas não enxergam, aqueles que ouvem, mas não escutam. E ainda está cheio, né? Ainda está cheio, porque as luzes da ribalta nos chamam muita atenção. Quando está lá, eu nasci lá fora, no Cafundó. E lá no Cafundó não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, tinha água da sanga, mas límpida, mas era da sanga. Os riachos, as frutas silvestres. E a luz era das estrelas, da lua. E a gente vivia desta forma. Tudo era enorme para nós. E vindo desse Cafundó aqui, tu não tem conhecimento nenhum. Então, tu não tem conhecimento que na cidade tem luzes que iluminam, tem outras coisas que a gente não tem ideia. E quando a gente vem para a cidade, aquilo ali deslumbra. E a gente desaprende da própria natureza. A natureza do ser, desaprende o próprio amor da simplicidade, da não presunção. Verdade, Antônio, verdade. O início humilde da maioria de nós facilitou, pelas dificuldades do enfrentamento da vida, facilitou com que a gente achasse esse caminho e pudesse seguir Jesus. Porque, infelizmente ainda, a grande ferramenta que a população utiliza para a modificação de suas vidas é a dor, Antônio, é o sofrimento.
Então, nós poderíamos aprender muito com o conhecimento, com os ensinamentos que nos são propostos, mas a gente prefere testar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso coração, e a dor e o sofrimento batendo, a gente dobra o joelho da alma. O pessoal do Diálogo Espírita estava com saudade das preces do Julci. Então vamos encerrar agora então com a prece para todos nós. Então, queridos amigos, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade recebida, pelo retorno à minha casa, ao conforto do convívio dos nossos amigos queridos, estamos hoje com a possibilidade de dizer obrigado, meu Pai, obrigado, meu Mestre, pelas nossas vidas, pelas lições que nos oferece, pelos exemplos que temos. Sabemos das dificuldades que a humanidade enfrenta, sabemos das dificuldades que muitos irmãos nossos estão enfrentando nas guerras, nas lutas fratricidas, na violência urbana, nas doenças que destrói a tranquilidade das famílias e dos indivíduos, mas sabemos pelos teus ensinamentos sagrados que tudo passa, que tudo é aprendizado, que nós estamos rumando para a luz e que Deus nos dá toda a oportunidade para isso. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.